Shalom, shalom. Shalom, graça e paz. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Amém. Surpresinha para nós hoje aqui. Aleluia, pastor Rony. Amém. Aleluia, alguém pode dar um glória aí? Estamos aqui mais uma vez na presença do Senhor para cumprir o nosso papel, amém? Aleluias. Para você que está chegando agora, toda terça, quarta e quinta, 5h40 da manhã, estamos diante da presença do Senhor, amém? Para receber o pão vivo, amém? O pão vivo que vem do próprio Deus através de cada capítulo. Agora nós já estamos na nova aliança, amém? Nós já estamos hoje no livro de Marcos, todo o capítulo 5. E o versículo 4 é o rema. Então, damos a nossa vida ao Espírito Santo, que Ele venha nos usar, que eu e meu esposo, amém? Para quem está chegando agora, shalom, shalom, Cacau. Eu, profetiza Andréia Matos, meu esposo, o pastor Edson Júnior. Somos aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, presidentes do Ministério Sará. Né, amor? O ministério responsável em trazer edificação à identidade de muitos predestinados. Bora lá, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos agora diante da Tua presença e cremos que ela é real. Tomamos agora o nosso lugar nas esferas espirituais para trazer palavras de esperança, de consolo, de encorajamento e de edificação. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Amém? Você pode ir dando um glória aí? Aleluia. Você pode ir dando um glória? Aleluia. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Amém. É isso que Jesus cumpriu na cruz. Amém? Amém. O shalom não é tão somente uma impartição. Na verdade, um cumprimentar, amém? É uma impartição. E eu quero louvar o Senhor, porque aqueles que têm essa consciência, chega liberando, nós somos os portais eternos do Senhor na terra. Se permita, amém? Quem está com a palavra aí? Aleluias, amém? Quem está com a Bíblia aberta? Bora lá. Livro de Marcos, capítulo 5, né, amor? Isso. Deus falou poderosamente conosco nessa manhã, poderosamente através da vida do pastor Edson. Amém. Nós estamos muito felizes com o Senhor. Nós te louvamos, Jesus. Nós somos gratos, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, por nos abraçar, por nos gerar dentro de uma aliança. Obrigada, Pai, porque o seu amor é um amor que nos gera. Pai, em nome de Jesus, essa palavra vai falar tanto conosco hoje, Senhor. Eu creio. Essa palavra de hoje, Senhor, vai trazer muita libertação e muita cura e realinhamento. Pessoas vão ser reposicionadas em sua identidade. Porque falar do gadareno é falar daquele que é cercado. Uma das definições que me chama a atenção no hebraico: gadareno, o cercado. Glória! Que Deus use poderosamente o pastor Edson Júnior aqui, diante das indagações. Nós vamos ruminar aqui a palavra em unidade. Então você tem a oportunidade aqui, amém? De se expressar, amém, Ana? Seja bem-vinda. Glória, estamos cumprindo um voto. Vamos chegar até Apocalipse. Aleluia! Recebendo o pão vivo do capítulo 5, versículo 4 de cada livro. Hoje, Marcos 5:4. Eu vou ler aqui com você, amém? Olha só. Porque tem sido muitas vezes preso com correntes e cadeias. As cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas. E ninguém conseguia dominá-lo. Amém? Amém? Essa é a palavra rema do capítulo. Nós vamos ruminar o capítulo aqui. Amém?
Bora lá? Quero te dar a oportunidade, pastor Edson Júnior, para impartir, para liberar. Amém. Shalom, graça e paz a todos. Estou feliz de estar participando aqui nessa primeira live com a minha esposa, diante de um tema bem exigido, bem propositadamente preparado pelo Senhor. Amém. Mas eu entendo que é um tema extraordinário, porque aqui o relato nos conta a história do Gadareno, que ele mesmo preso em grilhões, em prisões, ele despedaçava essas correntes, né? Isso fala da essência humana, da liberdade que nós todos trazemos dentro de cada um de nós. Se você parar para pensar, a liberdade que o diabo quis adquirir fora da presença de Deus foi o que expulsou ele da presença de Deus. Então, uma liberdade que nos foi colocada de uma forma maligna, de uma forma que a gente entende que é uma liberdade nossa, que nós temos o direito de viver a vida conforme a gente acha, de acordo com o nosso julgamento, de acordo com o nosso juízo, de acordo com nossos achismos, de acordo com aquilo que a gente acredita que é bom ou certo. Amém. E o diabo, lá Amém. Atrás, ele Só um minuto. experimentou isso. Vocês estão nos ouvindo bem? Vocês estão ouvindo o pastor bem daí? Se manifesta aí alguém. Estão ouvindo bem? Vocês me ouvem bem? Aleluias. Aleluias. Então, amor, nós dentro desse contexto hoje aqui precisamos discernir, né? O que a palavra quer trazer para nos libertar onde, né, pastor Júnior? Em nossa mente. Uau! Isso. Na verdade, quando fala que o diabo quis se libertar de Deus, vamos usar essa expressão, né? Foi o que ele propôs a Adão lá atrás no Éden. Se liberte, né? Se liberte daquilo que Deus lhe diz, da vontade perfeita de Deus, da vontade agradável de Deus, e viva a sua própria verdade, viva a sua própria vontade. Você tem esse direito. E é essa liberdade que tem sido o que tem nos prejudicado, porque nós entendemos que o Evangelho, de uma certa forma, é uma liberdade que o Espírito nos deu, mas ao mesmo tempo ele também nos aprisiona. Ele nos aprisiona numa liberdade do amor, numa liberdade da perfeita e boa vontade de Deus. Amém. Essa boa e perfeita vontade de Deus, que é a liberdade perfeita que todos nós deveríamos alcançar, que nós deveríamos vivê-la. Aleluia. E o diabo, ele quis distorcer isso. Ele creu que a verdade que ele acreditava seria melhor que a própria vontade de Deus. Quando o Evangelho nos ensina, eu sou um Deus bom, eu tenho pensamentos bons para vocês. Aleluia. Então também o Evangelho, de uma certa forma, nos chama para perdermos essa liberdade que nós acreditamos para receber uma liberdade superior. Então você vai ver nesse contexto do Gadareno que nem o diabo nele mesmo queria se manter preso. Ele se destroçava aquilo que ele prisionava. E quantas vezes nós queremos, né, nos libertar daquilo que, de uma certa forma, vem nos impostos sobre nós através do próprio Evangelho. Porque às vezes o Evangelho ele confronta a nossa liberdade mundana, a nossa liberdade caída. Na verdade, amor, nós precisamos nos autoavaliar. De fato, os predestinados têm escolha própria? Têm livre-arbítrio? A vida fora da aliança, porque o significado, né, amor, Sim. de Gadareno é cercado. Isso. Vocês me vê muito declarando essa verdade. Nós somos cercados pelo zelo, né, amor? Pelo zelo de Deus. E essa consciência que o pastor Edson Júnior está trazendo vem com a proposta de nos autoavaliarmos. Tudo aquilo que geramos a partir dos nossos pensamentos, do nosso próprio ser, vai nos levar para uma prisão, mas é uma prisão fora do amor, porque isso me faz lembrar de Paulo, né, amor? Eu estou aprisionado, eu me tornei. Ô, Glória, você pode se manifestar aí? Seja bem-vinda, Ellen. Eu sou aprisionado, eu me tornei prisioneiro do Senhor. Então, falar desses grilhões, né, amor? Sim. Que se romperam, esses grilhões que não, sabe, foram suficientes para deter a malignidade que tomou o ser, né, amor? Sim. Desse homem. Sabe, a malignidade vem com esses efeitos, né? Então é sobre isso, né, amor? E também, como a palavra gadareno na sua essência significa cercado, aí nós não vamos entender por que Jesus ele chega e fala, eu sou o bom pastor.
O que um pastor faz? Aleluia. Ele cerca suas ovelhas, ele põe suas ovelhas num aprisco. O que é um aprisco? É um lugar cercado, um lugar protegido, onde ele diz que dentro desse cercado dele, ele vai dar água, ele vai dar comida, nós vamos ter a presença do bom pastor. Davi representava isso muito bem, porque aquelas ovelhas ali que não eram tão vistosas, Davi cuidou delas como Deus cuida da gente. Enquanto nós ainda estávamos no pecado, né, Davi representa a figura de Deus cuidando dessas ovelhas que ninguém dava valor, ao ponto dele sacrificar sua própria vida, enfrentar leões, enfrentar ursos que vinham contra essa malhada. Era a presença de Deus, era a performance de Deus, uma metafórica de Deus. Deus fazendo isso através das nossas vidas. Aleluia. É como se ele falasse assim: eu vou colocar vocês no cercado e vou ficar cuidando. Vou ficar cuidando de vocês. Se o leão vier atacar, eu vou vos proteger. Se o urso vier atacar, eu vou los proteger. Então, de uma certa forma, nós somos chamados a uma liberdade, mas uma liberdade cercada por um bom pastor, cercada por uma cerca de amor. Essa é a palavra correta. Então, amor, nós estamos discernindo o que, igreja? Que Deus coloca assim limitador sobre os predestinados. Sim. É sobre isso, né, pastor? Sim. O não de Deus também é amor. Isso. A porta fechada de Deus também é amor. A resposta que não veio à nossa maneira, dentro daquilo que esperávamos, é amor. Existe mais não, né, amor? Sim. Nos ensinamentos, nos princípios do Senhor. Seja bem-vinda, apóstola Suzy. Existe mais não. Nesse ambiente onde Deus, seja bem-vinda, Amanda, onde esse ambiente de Deus quer nos gerar, do que sim. Amém. Porque o não, né, amor, sim, nos faz crescer. Porque o não é a demarcação da cerca. Pode ver, é o não que é o nosso limite. É o não que não permita que nós rompamos limites. E são os limites que nos protegem, que nos deixam seguros. Aleluia. Por isso que quando Jesus fala, eu sou o bom pastor, ele está dizendo assim, eu vou colocar vocês no cercado. Uau. Eu preciso dar limite a vocês. Aleluia. Para que vocês tenham uma boa vida. Aleluia. Interessante, amor, também falar sobre porta. Quando Jesus fala assim, eu sou a porta. O que Jesus estava dizendo? No passado, em Israel, os juízes, eles julgavam suas causas nas portas das cidades. Verdade. Então, por exemplo, não era dentro do fórum como hoje é. Os juízes ficavam na porta da cidade. Então você tinha uma causa, você ia até o juiz na porta da cidade, ele ia julgar a sua causa. Se ele favorecesse você, você voltava para a cidade. Se a sua causa ele te julgasse, você era expulso da cidade. Então isso fala sobre cerca, meu sobre limite. Deus. Fala de você voltar restaurado, perdoado, ou fala de você ser expulso. Meu Deus. Por isso que Jesus, Deus quando vem julgar Adão, ele usa essa mesma avaliação. Mesma fala, Adão, avaliação. Você foi julgado e agora você está sendo expulso. E Jesus fala, eu sou a porta. Por isso que ele está dizendo, vocês podem vir até mim, porque eu vou julgar vocês. E eu não vou expulsar vocês, eu vou colocar vocês de volta. Mas não mais aquele que trouxe uma causa para mim, mas aquele que foi restaurado e perdoado. Então, ficar fora da aliança, fora do aprisco, nos leva para campos de vulnerabilidades. Corremos riscos diante do lobo, que muitas das vezes, né, amor, vem como ovelha. Vem como ovelha. Mas eu quero fazer uma pergunta aí. Você está discernindo os privilégios do aprisco? Você está discernindo o privilégio de estar dentro de uma aliança? Ninguém olhou para o endemoniado de Gadareno como Jesus olhou. Jesus viu a miséria daquele homem. Jesus viu além das correntes. Jesus viu além das prisões. Sabe o que é interessante, amor? Jesus teve que vencer uma tempestade. Uma tempestade, um mar revolto, para chegar naquele ambiente. E olha só que é interessante, quando ele chega a acolhimento, quando ele chega a um olhar, quando ele chega, Jesus se manifesta só para ele. Sabe por quê? Porque esse homem, tocado por aquele que o viu em suas misérias, se rendeu. Se rendeu, né, amor? E por isso, amor, por isso que ele foi liberto. E olha só que interessante. Jesus chegou para trazer ressurreição para a identidade de uma pessoa aprisionada na sua identidade e nas suas emoções. E quando Jesus, amor,
sai desse ambiente. Ele continua provocando a ressurreição. Amém. Porque nós conhecemos essa passagem, né, apóstola? Nós conhecemos essa passagem. Antes de chegar ao fim da missão, Amém. Deus decidiu dar um olhar. Amém? Para as disfunções no interior daquele homem, para os pecados, para as debilidades. Amém, amor? Amém. E o que é interessante também, né, amor? Quando você citou que Jesus ele enfrentou uma tempestade para chegar até esse homem. Isso fala de uma sinalização que nós temos que fazer uma leitura das nossas vidas. Não há território neutro. Ou ele está ocupado pela luz ou pela escuridão. Uau! Então toda vez que você vai romper, passar para um outro nível, você precisa, como Jesus falava, há um valente ali. E você precisa vencer esse valente. Uau! Então aceitar a Jesus não é só questão de religião. É uma questão de ter um valente maior. Onde ele adentra em qualquer ambiente e ele nos garante qualquer vitória. Então falar de Jesus não é falar de ir para uma igreja, de aceitar uma religião. É uma questão de acessar ambientes, conquistas geográficas. Aleluia. Porque é isso que o gadareno representa. Jesus ele venceu uma tempestade, ele venceu demônios espirituais que tentavam impedir ele de libertar aquela região, aquele homem. E é isso que o gadareno está nos ensinando. E só, amor, outra leitura que você fez anteriormente, quando nós estávamos falando da porta, que Jesus fala que ele é a porta. Sim. Que eu falei que o juiz julgava uma porta, ou o juiz decretava que você voltasse para a cidade ou você era expulso. Quando a pessoa era expulsa, ela ia dar de cara com quem? Com o vingador de sangue. Meu Deus! Do lado de fora da cidade, havia os vingadores de sangue. Meu Deus! Quando você dá um glória aí! Um erro, um pecado, você matava alguém sem você querer, por legítima defesa, vamos assim colocar, a família da pessoa que você matou contratava um vingador de sangue. E ele perseguia você até que você fosse julgado pelo juiz. Meu Deus! Se o juiz devolvesse você para a cidade, o vingador de sangue não poderia te tocar. Mas se o juiz se expulsasse para fora da cidade, o vingador de sangue poderia te matar. Amém? Amém? Olha o que temos dentro do aprisco. Amém. Olha o que temos diante daquele que é a porta. Meu Pai, quantos delitos às vezes cometemos. Profetiza, eu nunca matei ninguém, eu nunca vou precisar dessa causa ser resolvida diante de um tribunal. Ei, é sobre mente, é sobre identidade. Ou a nossa boca está cheia de vida ou de morte. E sabe o que é interessante, amor, sobre esse vingador? É que o Espírito Santo está todo dia trazendo edificação. Todos os dias. Eu falo aqui na comunidade, né, amor? Não menospreze o pão vivo, porque não é sobre o que eu decidi estudar para liberar. Não. Deus disse assim, 5, 4 de cada livro. Eu, o Senhor, vou falar. Eu, o Senhor, vou trazer consolo. Eu, o Senhor, vou trazer encorajamento. Eu, o Senhor, vou trazer edificação. Você sabe o que é ser edificado? É crescer, é evoluir através das ferramentas bíblicas. Olha que poderoso isso que o nosso pastor está liberando aqui. Fora do aprisco não tem vida. Muito pelo contrário. Existe um vingador do sangue. Amém. Uma influência. Uma influência que vai trazer, sim, a consequência e o dano. Mas dentro do aprisco nós temos o advogado. Fiel. Aquele que ao mesmo tempo é o juiz. Escuta isso. Você que ouve. Porque Jesus vai dizer, né, amor? Sim. As minhas ovelhas, as minhas. Lembra sobre a live de ontem? Estar junto, se tornar um com ele, ser separado da multidão. A esses eu darei privilégio. Olha o privilégio que o pastor Edson Júnior, através das escrituras, está trazendo hoje para nós. Fora da aliança não há vida, fora do corpo não há vida, fora do propósito não há vida. Não há recursos sendo liberados, como esse recurso maravilhoso que ainda não terminou. Então eu quero que você se manifeste aí. Manifeste aí. Você tem facilidade de ouvir a voz do bom pastor quando você se vê fora do aprisco em algumas áreas da sua vida? Você tem facilidade para ouvir a voz do bom pastor quando você está à margem em alguma área da sua vida? Porque isso acontece conosco, nós somos seres humanos. Nós podemos estar cheios de Deus em uma área e em outra oscilando. Era isso que acontecia com esse homem, né, amor? Ele estava preso em suas maldições. Ele estava preso em seus delitos, em seus pecados. Ele estava acorrentado. Amém. Você entende isso? O inimigo não suporta o jugo que vem de Cristo.
O inimigo não suporta o jugo. Ele quis romper em tempo e fora de tempo. Ele queria usar o gadareno como um ambiente, como um ser de morada de demônios. Para trazer o que para aquele território, como o pastor Edson Júnior colocou aqui? Trazer a influência das trevas. Quando, amor, é interessante isso. Quando Jesus chega, apóstola Suzy, Jesus não olha para ninguém. Como Jesus chega? Em um ambiente, em uma atmosfera, em uma região geográfica, em um ambiente territorial. E olha só para um. Como? Nós deveríamos nos perguntar. Ele chega só para Gadara. Ele chega só para ele. Não julgue ninguém pela aparência ou pelo estado que ela possa estar vivendo. Ei, nós estamos aprendendo, nós estamos crescendo. Porque para cada pecado consciente se tornando em iniquidade, existe um vingador do sangue. Porque quando nós entramos nessas esferas, caímos nesses delitos, né, amor? Nós não trazemos só disfunções para nós, nós trazemos para os nossos. Olha que sério isso. Jesus viu só em Gadarena, apóstola Suzy, Karen, Ana, você que está aqui comigo, se manifesta aí. Deus te vê hoje. Amém. Sabe por quê? Em nossas misérias. Quem estava lá antigamente, né, amor? Eu e você. Amém. Eu e você estávamos ali acorrentados pelos delitos dos nossos pecados e maldições. Só que Jesus atravessou, amor, a tempestade. Jesus veio ao nosso encontro como está vindo ao seu encontro hoje. Quais são as áreas que você não está conseguindo discernir a voz do Senhor? Ah, profetiza, existe uma confusão na minha mente às vezes. Existe às vezes ambientes que eu estou vivendo, relacionamentos que eu estou atravessando, que eu não me vejo bem estabelecido. Ei. Entre para dentro do aprisco. Entre para dentro do aprisco. Entende que dentro do aprisco nós temos os recursos. E o pastor Júnior vai falar sobre algo aqui interessante que nós recebemos dentro do aprisco. Sabe o que nós recebemos dentro do aprisco? A identidade de quem Deus é sobre nós. Amém. Dentro do aprisco. Por isso que nós vamos cada vez mais ouvir melhor a voz do bom pastor. Porque dentro do aprisco nós estamos sendo alimentados. Dentro do aprisco nós estamos desenvolvendo relacionamento e intimidade com o Senhor através das escrituras. Então é só dessa forma, dentro do aprisco, Vanusa, dentro do aprisco, que nós vamos, escuta isso, conhecer a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Amém. Agora segura aí. Só um acréscimo antes de entrar nessa fala, que eu sei onde você quer que eu chegue. Eu quero só apresentar. Quando Jesus fala a respeito do aprisco, ele também está se referindo ao que acontecia no passado em Israel. Antigamente, em Israel, eram levantadas 7 cidades de refúgio. Olha o que eram cidades de refúgio? Quando acontecia um crime, um delito, as pessoas fugiam para essa cidade. Uau. E elas tinham que correr até essa cidade antes do vingador de sangue pegar ela. Quando ela chegava na porta dessa cidade, o juiz ia julgar a causa dela. Ele ouvia a história dela e se ele achasse favorável, ele botaria essa pessoa para dentro da cidade. Essa pessoa não poderia mais ser tocada pelo vingador de sangue. E se caso essa pessoa decidisse voltar para a cidade dele, para que mesmo perdoado pelo juiz, o que o juiz fazia para o vingador de sangue não pegar ele na volta, no retorno da casa dele? Ele colocava 2 representantes ao lado dele. Uau. Que é o que Davi entendeu. Ele colocava um representante à direita, o outro representante à esquerda, para que ele voltasse para casa em segurança, para que o vingador de sangue não tocasse nele. Uau. E como que era o nome desses 2 representantes que o juiz determinava que voltasse com esse que foi inocentado? Era a bondade e a benignidade. Como Davi cita, a bondade e a benignidade me seguirão todos os dias da minha vida. Receba. Amém? Aí. Tá te cercando hoje. É isso que Jesus está dizendo, é isso que Deus, através da vida, dos salmos estavam nos dizendo. Hoje vocês têm 2 testemunhas. Aleluia. Que andam com você todos os dias. Todos os dias. O vingador de sangue quer pegar vocês todos os dias. Por isso que Paulo diz, vocês estão expostos à morte, estamos expostos à morte todos os dias. Mas nós temos 2 representantes, a bondade e a benignidade. Oh, porque glória. nós fomos perdoados. Então o vingador de sangue não pode nos tocar. Amém. Amém? Receba essa verdade no seu casamento. Amém. Receba essa verdade sobre a sua paternidade e governo de seus Amém. filhos. Receba essas verdades sobre o seu ministério, sobre a sua identidade espiritual. Em nome de Jesus. Bondade e misericórdia nos cercam todos os dias.
Amém. É muito mais poderoso do que um like, é muito mais poderoso do que ser estrela caída na terra. Amém. Aleluia. Aleluia. Amém. E a respeito, né, da boa e perfeita vontade Agradável de Deus, vontade. né? A agradável vontade de Deus. O que é essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Uau. Ela é para Ele, não é para nós. Por isso que há um confronto sempre entre a nossa liberdade e a liberdade de Deus. Quando Deus fala assim que a minha boa e perfeita e agradável vontade é dele. E essa boa e perfeita vontade dele sempre vai estar em choque com a nossa. Porque por mais que a gente Seja bem-vinda, Ana. que a nossa seja boa, a de Deus é a perfeita. Aleluia. A de Deus é a melhor. A de Deus é agradável. Porque é dele. E olha só que interessante, né? Isso é libertador. Sabe por quê? Todas as vezes que eu lia Romanos 12, né? Ele vai falar que primeiro nós temos que andar na contramão do mundo, né, amor? Isso. Que andar na contramão do mundo, igreja? É estar dentro do aprisco. Amém? É não nos embriagar, é não nos contaminar com tudo que o mundo está todo dia liberando contra a luz. É sobre isso. Então, quando a gente chega na parte B dessa passagem, né, amor? Amém. Aí vocês vão experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Eu sempre tomei tudo isso a respeito da minha pessoa. Mas não é a respeito da minha pessoa. É a respeito de quem Ele é. Nós vamos experimentar quem Ele é. Os seus recursos, o seu caráter, a sua bondade, a sua mão. Nos abençoando, nos direcionando todos os dias da nossa vida. Nossa vida vai se tornar em festa e em gozo, porque nós vamos ter a boa e agradável, perfeita vontade de Deus a nosso respeito, dentro do aprisco, nele, revelado. Amém. Meu Deus, muito Voltando poderoso. à sujeição do gadareno, entendendo o porquê desse tema que nós estamos no versículo 5.4. Que fala que ele arrebentava as correntes dos grilhões. Isso fala dessa liberdade maldita e maligna que nos foi dada por herança. Que nós queremos sempre se libertar daquilo que nos cerca, que nos bota um certo tipo de cerca. Mas Jesus, quando ele vem como pastor, como ele se propõe, eu sou o bom pastor, o que ele está dizendo? Também que nós deveríamos se lembrar que ele também vai nos cercar, que ele também vai nos colocar numa cerca. Mas por que ele vai nos colocar numa cerca? Para que nós possamos experimentar a boa e perfeita vontade agradável dele. Porque a nossa é corrompida. Isso. Porque a nossa é corrompida. A nossa é egoísta. Porque se você parar para pensar, o que você pensa de bom para você é só para você. Nunca vai ecoar nos outros. Nós precisamos da boa e perfeita vontade de Deus dele. Por quê? Porque quando nós entramos na vontade dele, nós se tornamos a vontade boa dele para com o próximo. Olha que lindo. Nós compartilhamos isso para com o nosso semelhante. Olha que lindo. Não pare em nós, não fica em nós. Aleluia. Então não tem vontade melhor e maior e perfeita do que a do próprio Deus. E olha que lindo, amor. Amém. Quando ele passa por todo esse processo, ele quer andar com Jesus. Amém. Só que, olha que lindo esse rema que o pastor está trazendo. Jesus disse, não. Você está pronto para compartilhar com os seus. Você está pronto para liberar para sua família. Você está pronto para transbordar. Hoje você é luz, gadareno. Por quê, amor? Porque ele foi libertado desses grilhões pela verdade e pelo amor. E por essa misericórdia e bondade que chegou para o abraçá-lo. Então é necessário às vezes, né, amor? Amém. Nos retirarmos, sairmos de cena. Para nos ver no aprisco com ele. Pra quê? Pra voltarmos pro nosso. A gente costuma dizer aqui, né, amor? Sim. Olha só, Deus não restaura casamento não, bonitinhos. Deus restaura pessoas. Amém. E quando Deus encontra uma pessoa que discerne quais são as suas prisões. Amém. E se coloca diante do Senhor para ser liberto. Vai acontecer com essa pessoa, nós já estamos aqui profetizando. Em nome de Jesus. Amém? Nós já estamos aqui profetizando. Nós já estamos aqui liberando sobre a sua vida. Você vai transbordar para todo lado. Você vai transbordar, amém, amor? Amém. Você vai transbordar, você vai transbordar. Em nome de Jesus. Então, por isso, amor, que nós não podemos barganhar o lugar secreto. Então, em muitas situações, nós queremos fazer o bem ao outro sem primeiro receber. Amém. E aí nós acabamos nos perdendo. Amém. Sabe onde? Fora do aprisco, fora do lugar secreto, fora da presença. Primeiro na presença, primeiro no aprisco. Tem alguém aí ouvindo a voz do bom pastor? Tem alguém aí que vai compartilhar essas verdades?
vai, sabe, compartilhar essa live. Tem alguém aí que vai receber como gadareno vestes novas, amém, anel, sandália. Vai voltar a sonhar. Ei, eu quero profetizar se você está num aprisco sendo fiel, recebendo esses recursos e indo contra tudo aquilo que quer te aprisionar, te acorrentar. Ei, a pessoa que está perdida vai voltar. Ei, você que está gerando, de repente, seu marido, seus filhos, vai acontecer milagre, vai acontecer ressurreição, porque antes de Deus realizar um outro milagre, uma outra ressurreição, amém? Deus primeiro para em Gadara, Deus primeiro acolhe, Deus primeiro, ó, gadareno, cheguei para você, como diz o mineiro. Jesus vai chegar para os seus. Aleluia. Isso também nos desperta, né, amor, a entender o poder que uma pessoa Aleluias. tem dentro de uma realidade. Seja bem-vinda, pastora Iris. Dentro de uma sociedade. Uau! Porque o gadareno, ele influenciou uma cidade. Meu Deus. Porque a Bíblia fala, faz referência, destaca a palavra legião. Porque quando o Império Romano queria tomar uma cidade de pequeno porte, ela usava uma legião. Então é como se Deus estivesse nos dando uma informação assim, ó. Meu Deus, esse homem, sozinho, com uma legião dentro, estava tomando essa cidade. Ele dominava essa cidade. Então você vê a influência de uma pessoa hoje. O quanto é importante aquilo que ela carrega. Uma pessoa hoje pode estar impactando o seu bairro, a sua redondeza, a sua vizinhança, trabalho, sua faculdade. O seu trabalho. Isso me faz lembrar Jonas, né? Jonas, quando ele entra no barco desobediente a Deus, eita glória, ele vai fazer com que os inocentes paguem o preço da sua desobediência. É sobre isso. Eu quero até usar esse leque, amor, aproveitar esse gancho. Sobre isso. Que às vezes há muitos empresários pagando um preço de Jonas que ele está empregando no seu barco. E o barco dele saindo à deriva não é porque ele é um mau empresário, porque o mercado está difícil. É porque é um Jonas desobediente ali. Omisso! Então, omisso! Você, profeta Jonas, que talvez esteja nos ouvindo, que está ferindo o seu chamado, volte para onde Deus te mandou. Aleluia. Porque se você for um profeta desobediente, você pode estar trazendo dano a inocentes. Meu Deus. Amém? Porque Jonas provocou isso. Jonas só foi profeta quando ele obedeceu a Deus. Quando ele desobedeceu a Deus, ele foi um causador de tempestades. Meu Deus, olha isso. Pessoas fora da posição causam tempestades. Olha isso. Amém? O que Deus vence primeiro antes de chegar em Gadara. Amém. De repente, a tempestade, amor, da omissão do Amém. Meio aonde vivia gadareno. Será que ele teve um olhar, uma mão estendida? Amém. Será? Amém. Jesus chega vencendo tempestade. Olha que tremendo. Meu Aleluia. Deus, que tremendo. Amém. Então, estar na posição também é estar no aprisco. Estar onde Deus te colocou é também fazer o significado na região. Porque é como o gadareno nos ensina. Ou você carrega o reino, ou você carrega uma legião. O ser humano tem essa capacidade. Imagina você contemplar um reino dentro de você, porque Jesus nos garantiu isso. O reino está em vós. Por isso, quando ele vai metaforear o reino, ele fala do tamanho de um grão de semente. Por que do tamanho de um grão de semente de mostarda? O menor semente que tem. Porque nós não comportaríamos um reino inteiro se não fosse do tamanho de um grão de semente. Amém. Amém? Assim como o gadareno teve a capacidade como um ser humano de carregar uma legião. A legião, conforme eu disse, era usada para tomar de assalto pequenas cidades. Meu Deus. O gadareno, ele tomou aquela cidade pela legião que ele carregava. Meu Deus. E Jesus está dizendo para nós, vocês como um reino, vocês também têm a capacidade de tomar uma cidade. De fazer a diferença numa geografia, de fazer essa diferença numa sociedade. Meu Amém, Deus. amados? Meu Deus, é muito forte, né? É muito forte. É muito forte. Você está entendendo o alinhamento de hoje? O pão vivo de hoje? Amém. Meu Pai, não sejamos omissos. Quantos Gadara à nossa volta? Se Jesus viu o coração e perdoou, a igreja também carrega essa mesma proposta. Amém. Né, amor? Sim. A igreja verdadeira, genuína, carrega a mesma proposta. Carrega a mesma proposta. Eu quero glorificar o Senhor, porque eu creio que nessas regiões de trevas, sabe? Nessas regiões de trevas, Deus está lançando sobre o abismo todas as influências
que nos impedia de ser bênção onde estamos plantados. Gadara se tornou bênção. Se tornou bênção para os seus, para a sua cidade. Amém. Olha só, houve uma resistência. Isso que o amor está liberando aqui é muito forte. Havia uma resistência. A comunidade lançou o Gadara à margem da morte. As escrituras vão dizer que ele foi acorrentado à margem dos sepulcros. Meu Deus. Ninguém podia acreditar que podia sair algo de bom dali. Presta atenção nisso. A cidade o resistiu em amor. A cidade o resistiu em o abraçá-lo. Então, Deus precisou encontrar um para impactar aqueles que estavam se dando mais aos seus próprios interesses, porque existia um interesse aqui. Quando Jesus entra, amor, eles também rejeitam Jesus. O que o Senhor faz aqui? Olha, os espíritos malignos operam sim através de uma influência poderosa das trevas. Nós não podemos subestimá-los. Deus não nos colocou, nem Jesus, né, amor, subestimou o mal. Sabe o que chama atenção também, amor? Quando Jesus chega, ele fala para o gadareno, qual é o seu nome? Ele poderia ter respondido, uma pergunta natural. Meu nome é João, meu nome é Paulo, meu nome é Pedro. Mas o que ele responde? Meu nome é Legião. Ou seja, Jesus não... Por isso que o apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra sangue e contra a carne. É contra os espíritos que habitam esse mundo de trevas. Então Jesus, ele nos ensina que por trás de uma maldade, por trás de uma carne, de um sangue, há um espírito atuante. E quem é espiritual, ele não vai olhar para a carne, ele vai olhar para o que está sobre a carne, que está abaixo dessa carne. Aleluia. Por isso, quando Jesus ele ele é espiritual, ele fala ao espírito do homem. Como é seu nome? Quem responde? O homem na carne? Não, o homem espiritual. Porque a luta aí é espiritual. Jesus não foi ali afrontar um homem carnal. Jesus foi ali enfrentar uma potestade do mal. Essa é a diferença. Nós estamos enfrentando pessoas carnalmente e estamos deixando as pessoas carnalmente serem livres espiritualmente. Nós temos que aprender a lutar e a afrontar aquilo que está espiritualmente entronizado na carne para amar aquele que a carne está dominada. Saber separar, né? Isso. Saber separar. Um estado de uma pessoa não define quem ela é. Isso. Por isso que Jesus morreu na cruz e ele não fala pelo evangélico, Isso. pelo católico, né? Ele morreu, ele se entregou, ele se deu a sacrifício para todo aquele que com fé nele cresce. Vocês entendem isso? Então que o poder dessa palavra, primeiro, né, nos leve para essas áreas que precisamos de libertação. Que tipo de sepulcro carregamos? Que tipo de sentimentos ou vontades, desejos carregamos que não provém da luz? Que não provém da luz. Lembra? Está fora do aprisco, não subestime o mal. Está fora do aprisco é passarmos por contaminação. Passarmos pela influência, e o pecado com a sua influência traz separação. Muito poderoso tudo que está sendo liberado aqui, amém? Eu vejo também assim, né, amor, o quanto o gadareno nos ensina, né? O quanto nós precisamos lutar com aquilo que nós chamamos de liberdade. Nossa. Que é uma liberdade, na verdade, é uma vontade perdida. É uma vontade corrompida. Que a verdade, a liberdade verdadeira é o que Deus nos oferece. Embora pareça um cercado, pareça correntes de amor, como o próprio Jeremias disse, né? O Senhor me enganou, o Senhor me prendeu em correntes de amor. Olha isso. Mas eu me deixei ser preso e eu gostei do que o Senhor fez. Assim somos nós, né? Nós devemos entender que no fundo a nossa liberdade também tem uma cerca de proteção. Mas não uma cerca que ofende a nossa liberdade, mas uma cerca em amor. Aleluia. Que entende que o que é necessário para a nossa subsistência, para a nossa vida, está preso na cerca. Que é a água, que é o campo e que é os olhos do bom pastor. Aleluia. Amém? Essa é a grande relevância também do entendimento do gadareno.
né? Quando ele rompe, ele quebra os grilhões, você vê que ali é a expressão do diabo, não, vocês não podem ser presos, não podem, vocês têm que viver a liberdade de vocês, né? O diabo ele trocou a palavra liberdade por libertinagem. Hoje a sociedade prega muito sobre libertinagem. Você vive da forma que você quer, o corpo é seu, você faz com ele o que você quer. Então, essa liberdade, né, maldita... Você tem direitos. Isso. Essa liberdade maldita que não foi entregue, que é o grande desafio. Nós precisamos submetê-la à vontade boa, perfeita e agradável de quem? De Deus, não a nós. Sujeitar a carne, Sujeitar a Ele. Subjugar a carne. Por isso nós somos servos desse Senhor. Nós somos filhos em amor desse homem, desse Deus Pai. Por isso Jesus falou, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Meu Deus! Esse é o lema da vida de um cristão, né? É fazer a vontade do nosso Pai. Amém? Aleluia! Minha comida e minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Amém. E nós queremos encerrar trazendo a lembrança algo Amém. aqui. Fomos chamados para ser como Cristo foi. Ei, andar com Jesus vai nos tornar parecidos com Ele. Amém. Pessoas cheias de misericórdia, pessoas cheias de compaixão. É por esses que Deus busca. Amém. Quantos aí precisa ser abraçado? Quantos aí na sua comunidade cristã, sua igreja, precisa de um olhar diferenciado? Não estou falando de teologia, até porque esse momento aqui, é sobre a teologia do coração. É sobre ruminar com você aqui. Você pode liberar aí, você pode falar aí. Você pode nos chamar no secreto. Amém. Uma coisa que eu quero trazer, amor, para encerrar, que foi, para mim, libertadora. Deu vontade de pendurar nos ventiladores hoje de manhã na madrugada. Quando o nosso pastor disse assim, escuta isso, nós vamos encerrar com essa verdade. E liberando essa verdade sobre a sua vida. Não é sinônimo de fracasso pedir ajuda. Não, não, não. Expor a nossa vulnerabilidade a um ambiente de confiança, pedir ajuda para pessoas que temem ao Senhor, é sinônimo de pessoas que temem o Senhor. Então eu quero liberar essas verdades aqui para você. Existia uma alegria em Jesus. Existia uma alegria no bom pastor em deixar as 90 dentro do aprisco. Para ir em busca da perdida. Sabe por quê? Porque no original o hebraico vai nos trazer um ensinamento sobre esse movimento de Jesus. Sabe por que ele tem prazer de deixar dentro do aprisco? Você aprendeu hoje aqui. Dentro do aprisco nós temos tudo. Segurança, proteção, nutrição, recurso na presença do bom pastor. Então, não é deixar, é estar bem guardado. Né, amor? É estar bem guardado. E qual é o movimento aqui no hebraico de Jesus? Eu vou, porque ela está pedindo ajuda. A ovelha aí, fora do aprisco, nessa passagem, grita, berra por ajuda. Então, por isso, Jesus, que veio para os doentes, os oprimidos, os afligidos, os perdidos da casa de Israel. É para esses. Então não é sobre nós sermos perfeitos. É sobre buscarmos quem é. Ele tem prazer em te apresentar alguém. Ele tem prazer em te mostrar um caminho que você pode ser cuidado, que você pode ser ouvido, sem julgamento. Aleluia. Você pode ser edificado, você pode ser encorajado. Sabe por que nós temos certezas dessas verdades? Porque funcionou comigo, funcionou com o pastor Edson. Você entende? São verdades que só no lugar secreto recebemos. A obra do Espírito Santo traz essas verdades para nos acolher, Val, para nos acolher. É saudável pedir ajuda. Jesus tem alegria em ir ao encontro. Lembra do filho pródigo? Também no hebraico, ele não estava parado. Na cultura hebraica, ele teria que ficar ali porque o filho tinha caído em delito e isso era uma vergonha para o pai. A palavra vai dizer no original que o pai vai correndo ao encontro dele. Amém. Aleluia, o pai vai ao encontro dele. O pai é ao encontro desse filho que pecou.
que se alimentou do que gadareno se alimentou também. A palavra vai dizer, eu estou aqui comendo lavagem, pelota de porco, quando na casa do meu pai não há aprisco. Ele tem o melhor para os seus servos, pensa para os seus filhos. Amém. O filho pródigo, semelhante ao gadareno que experimentou que é ser rejeitado, oprimido, comer resto. Mas ele também, como Gadara, experimentou o abraço, o acolhimento. O pai vem correndo e abraça ele na frente de todo mundo. Sabe o que na cultura judaica ele estava querendo dizer? Eu, pai, estou tomando a vergonha do meu filho. Aquele que estava perdido, é isso mesmo, estamos ao vivo. Eu estou aqui aleluiada. Você entende? O pai veio ao nosso encontro. Se você erra, se você está no pecado, ei, não fuja do pai. Levanta a mão, peça ajuda. Ai, pastor, eu não conheço uma pessoa. Jesus vai te revelar. Eu não conheço uma comunidade que tem essa visão. Jesus vai te revelar. Amém. O pai vai correndo, amor, e abraça o filho, abraça a vergonha diante de muitas testemunhas. E sabe o que ele faz? Prepara uma festa, um banquete. E aqueles, como da região de Gadara, na figura do filho que ficou, não entendendo a graça, a misericórdia e a bondade que nos cerca, Amém. questionou. Como aqueles homens questionou. O que tu fazes aqui? Os demônios também entraram em crise. Não é chegada sua hora. O que você está fazendo aqui, filho do homem? É sobre isso. Jesus vence todos esses cenários para abraçar as nossas causas. Que Deus te abençoe, né, amor? Ora para nós e por nós, liberando. Aleluias. Amém. Só para finalizar uma palavra, sabe o que é interessante? Que desde sempre, quando Neemias vai reconstruir os portões de Jerusalém, ele vai reconstruir 12 portões. Forte. E o primeiro portão que ele começa, não é o que costumeiramente se faria. Val, vai recebendo. Começar pelo portão da guerra, o portão dos cavalos. Ele vai começar por onde? Pelo portão das ovelhas. Uau! Então, desde lá de trás, Deus sempre esteve à procura das suas ovelhas. Uau! Desde lá de trás, Deus sempre... Por isso que Jesus vem dizendo, eu sou o bom pastor. E as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Meu Deus! Então, que nessa manhã, diante dessa live, você entenda, você tem um bom pastor. Aleluia! E se você conhece a voz dele, relaxa, fique em paz. O bom pastor está nos cercando no seu aprisco. Se ele se levantar um leão, como Davi, ele se levantará e destroçará em nosso favor. Se levantar um urso, ele se levantará e defenderá em nosso favor. Aleluia. Enquanto isso, o que o bom pastor faz enquanto nos protege? Aleluia. Ele salmodeia, ele canta louvores ao grande Deus. Aleluia. Esse é o nosso papel. Aleluia. Desfrutar da presença do pastor e salmodiar com o nosso adorador. Amém? Eu quero orar pela tua vida. Pai, no nome de Jesus, debaixo dessa verdade, o Senhor é o nosso bom pastor. Amém. E nós, como as suas ovelhas, Amém. nos entregamos nessa manhã, na manhã desse dia. Amém. Reconhecemos que estamos na melhor mão, na mão do bom pastor. Aleluia. Daquele que nos cercou, nos protege, nos dá água fresca, nos dá verde pastos. Aleluia. E naquele que constantemente estamos debaixo dos seus olhos e diante da sua presença. Aleluia. Eu abençoo os seus filhos, as suas filhas que participaram dessa live e que eles vivam esse dia debaixo dessa certeza. Amém. O meu bom pastor cuida de mim. Eu estou debaixo do olhar, eu estou cercado e protegido pelo meu bom pastor. Amém? Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe. Esse bom pastor que nos alimentou hoje. Amém. Deus abençoe. Graça e paz.